Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Espaço da Bola. Eu sou Bruno Moura e estou vindo aqui mais uma vez para falar das equipes do Nordeste. Eu sempre venho na segunda e na sexta-feira e ontem acabei não vindo aqui, então peço perdão pelo atraso, mas estou vindo aqui hoje nessa terça-feira à tarde para a gente conversar um pouco sobre os jogos aí do final de semana, né, desse feriadão aí das equipes do Nordeste. E também na sexta-feira eu volto aqui para falar dos jogos dessa semana, beleza? Já agradeço de antemão a presença de todo mundo aqui no canal e convido vocês também que não forem inscritos a se inscreverem aqui para não perder nenhum conteúdo aqui da gente do canal Espaço da Bola, beleza? Então vamos já sem muita enrolação começar a falar das partidas de sexta-feira. Primeiramente pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Bahia levou uma sapatada do Bragantino, né? 4-0 e a equipe do Bahia estaciona aí então na classificação. Estava crescendo, estava subindo, e aí com essa derrota se manteve aí na mesma posição, não avançou mais aí, né? Mas também um resultado bastante ruim aí para a equipe do Bahia. O Bragantino é uma equipe que briga lá pelas últimas colocações, com essa vitória escapou ali da zona de rebaixamento, e esse resultado não foi só ruim para o Bahia não, foi ruim para todos os times aí do Nordeste, que estão aí em tese brigando contra o Bragantino, né? Para fugir do Z4. Pulando pela Série B, o Avaí venceu a equipe do Confiança, o Vitória empatou com a Ponte Preta, o Sampaio Corrêa foi derrotado de virada aí pela equipe da Chapecoense, né, corroborando aí o status da Chapecoense de grande favorito ao título do Campeonato Brasileiro da Série B, com um jogo a menos. Então a Chapecoense já está com 47 pontos, né, e o Sampaio, que é o segundo colocado e tem um jogo a mais, tem 40. Então, pela campanha aí da equipe da Chapecoense, né, muito difícil perder esse título aí, a equipe da Chape. Pulando para os jogos de sábado, vamos dar uma olhada aqui na tabela enquanto carrega aqui, né? Pela Série A não teve nenhum jogo de nordestino no sábado, e pela Série B a gente teve 3 nordestinos em campo em 2 partidas. O CRB venceu o Náutico por 2-1 aqui em Maceió. Boa vitória da equipe do CRB, abriu 2-0. Sofreu um gol do Náutico lá, mas conseguiu segurar a vitória. E o CSA venceu fora de casa a equipe do Cuiabá. E foi o jogo que eu acompanhei, né? Foi uma ótima atuação da equipe do CSA. Venceu o Cuiabá por 1-0 só, mas no desempenho dentro de campo foi superior à equipe do Cuiabá e mereceu essa vitória. CSA e CRB, os rivais aí nordestinos, rivais alagoanos, coladinhos aí na tabela de classificação, 1 ponto separa os dois apenas. CRB o 8º, o CSA o 9º. Os dois entram em campo hoje, né, para ver se muda aí alguma coisa na tabela, para ver se avançam mais ainda. Nesse domingo, o que é que a gente teve de futebol? O empate de Ceará e Atlético Mineiro. O Ceará acabou virando a partida para cima do Atlético Mineiro, mas cedeu um empate. E aí estaciona também na tabela de classificação. O Fortaleza venceu a equipe do Botafogo e era um resultado que eu esperava, né? O Botafogo realmente muito mal. Acho que tá já com um pé na Série B, penúltimo colocado, 20 pontos apenas. Já tá a 5 pontos de sair da zona de rebaixamento. Então, péssima campanha realmente da equipe do Botafogo. Mesmo assim, boa vitória da equipe do Fortaleza, que se afasta mais da zona do rebaixamento. Pela Série A, ontem, nessa segunda-feira, o Sport foi derrotado pelo Atlético Goianiense. Acompanhei essa partida e realmente foi um jogo que o Sport deveria vencer. Mas pela atuação, não foi isso que a gente viu. O Atlético Goianiense conseguiu neutralizar a equipe do Sport, fez um jogo parelho, né, contra o Sport e criou diversas chances. Foi um jogo inclusive aberto. O Atlético Goianiense aproveitou uma chance de contra-ataque, abriu o placar e conseguiu uma ótima vitória. Foi um excelente resultado para a equipe do Atlético Goianiense, um resultado contra um adversário, que é direto. O Atlético estava na zona de rebaixamento, com a vitória ultrapassa inclusive o Sport. E aí de novo, do mesmo jeito que a vitória do Bragantino contra o Bahia foi ruim para todos os nordestinos, essa vitória do Atlético foi ruim não só para o Sport, foi ruim para todos os nordestinos aí, porque mantém vivo a equipe do Atlético Goianiense. E aí a gente já deu então uma passada pelos resultados desse feriadão. Vamos dar uma olhada na tabela de classificação
Na Série A, o Bahia é o único nordestino na primeira parte da tabela, 28 pontos, seguido de perto pela equipe do Fortaleza, que também tem 28, que já está em 11º. E aí outros dois nordestinos em situação preocupante, o Sport com 25 pontos, 15º colocado, logo atrás o Ceará com 25 também, 16º colocado, já batendo na porta aí da zona do rebaixamento. Só que um detalhe, o Sport tem um jogo a mais, tem 22 jogos. O Ceará tem 21, pode ultrapassar a equipe do Sport. E o Vasco, já na zona do rebaixamento, tem um jogo a menos. Tem 21 jogos também, igual ao Ceará. E vencendo, ultrapassa a equipe do Sport, porque o Vasco tem 24 pontos contra 25 da equipe do Sport. Então, situação aí já alarmante para as equipes nordestinas. Série B do Campeonato Brasileiro. Sampaio Corrêa, apesar da derrota, se manteve em segundo colocado, só que tem um jogo a mais que seus concorrentes. Tem um jogo a mais que a própria Chapecoense, né, que está à frente com 47 pontos. Sampaio 40 e o América 40 também, só que o América com um jogo a menos pode ultrapassar o Sampaio Corrêa. E aí vem seguido de Juventude 37, Cuiabá 37, Avaí 36, né, e já um pouco mais abaixo, Ponte Preta com 33 e CRB 32. E aí logo abaixo o CSA com 31, que joga hoje contra o Operário, que vem logo abaixo aí do CSA, né, com 29 pontos. Então é um duelo direto, já vou falar disso daqui a pouco. Confiança em 11º tem 29 pontos também. Lá embaixo a gente tem Vitória com 25 e Náutico com 20. A situação mais preocupante desses outros dois aí, que inclusive se enfrentam nessa próxima rodada. O Vitória tem 25 pontos, está em 16º colocado. O Náutico tem 20 pontos, 5 pontos abaixo do Vitória, já na zona do rebaixamento. Então a situação mais preocupante aí da equipe do Náutico. E rapidamente pela tabela da Série C, que faltam 2 rodadas aí para se definir. O Santa Cruz disparado lá em primeiro, garantido, né, 36 pontos. Abaixo vem o Vila Nova 27, o Remo 27. Eu acho que esses dois aí já estão garantidos também. Paysandu com 25, 2 pontos a menos e 2 pontos a mais que o Manaus. O Manaus tem 23 e nessas últimas 2 partidas aí é mais fácil que ultrapasse a equipe do Paysandu, né? Só que realmente é uma situação bem complicada. Já para os outros nordestinos, é a situação já definida praticamente. Jacuipense 21 pontos, tem que tirar 4 pontos do Paysandu para poder se classificar, eu acho muito difícil. Ferroviário, Botafogo, 19 pontos, já não chegam mais no G4, né? São 2 vitórias para tirar aí o Paysandu tendo que perder os 2 jogos, acho muito difícil. O 13 com 17 pontos está na zona do rebaixamento, e aí fica uma briga contra o rebaixamento, né? Para esses 3 times, eu acho, Ferroviário, Botafogo e 13. E o Imperatriz com 1 pontinho, coitado do Imperatriz, né? Tá lascado. Agora vamos fazer uma prévia das próximas partidas. Tem Libertadores, né, durante essa semana, então a quantidade é reduzida de jogos, só que a Série B a todo vapor. Hoje tem 7 partidas da Série B, inclusive a partida que eu falei entre CSA e Operário, um jogo que o CSA precisa buscar uma vitória, né, para poder se afastar mais aí do Operário e colar nos times lá de cima. É um duelo direto, joga em casa, precisa se impor o CSA e vai completo para essa partida. O CRB enfrenta fora de casa a equipe do Brasil de Pelotas, hoje à noite também, só que mais tarde, lá para as 9h30 da noite. Então, já é um jogo mais complicado para o CRB porque é fora de casa. O Brasil de Pelotas é um adversário que em casa é meio enjoado, só que é um time que está lá embaixo brigando para não cair, pô. Então o CRB tem que buscar uma vitória também, na minha opinião. Desse jogo aí, eu creio que os 2 alagoanos devam buscar uma vitória. Meio balançado aí no jogo do CRB que joga fora de casa, né? Então fica só esse detalhezinho. Mas eu creio numa vitória dos 2. Amanhã, quarta-feira, a gente tem o Ceará enfrentando o São Paulo. Aí é complicado. O Ceará vai jogar já beirando ali a zona do rebaixamento, né? Então vai jogar uma partida muito complicada, enfrentando o São Paulo, que é um time que briga para assumir a liderança. Muito difícil a partida do Ceará, eu acho que perde, viu? Infelizmente. Já pela Série B, amanhã também a gente tem Náutico e Vitória. O Náutico jogando dentro de casa, numa situação mais complicada. O Vitória jogando fora, só que tá com 25 pontos, 5 à frente do próprio Náutico. Eu acho que esse jogo aí tem uma cara de empate. Mas eu acho que o Náutico ainda vai tentar buscar uma vitória, só que o Náutico realmente é uma equipe
que é meio desorganizadazinha, faz algumas partidas boas, mas acaba sendo derrotado. Então eu acho difícil o Náutico conseguir aprontar em cima do Vitória. Tem um jogo que eu vejo com a cara de empate. E para encerrar aqui os comentários da gente, na quinta-feira a gente tem o Fortaleza enfrentando o Goiás último colocado da Série A do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza tem que ir para cima para ganhar. Então eu creio numa vitória também da equipe do Fortaleza. Eu vou postar lá no nosso Instagram tanto os palpites para esses próximos jogos, quanto o que eu acertei e o que eu errei dos palpites dos últimos jogos aí do feriadão, certo? Então confere lá no nosso Instagram também, @Espaço da Bola. Tem o link aqui na descrição do nosso vídeo, tá? Para você poder acompanhar, certo? Já na sexta-feira eu volto aqui pra gente poder debater um pouquinho sobre esses jogos aí e também falar dos próximos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Sexta-feira já tem mais jogo de nordestino, tá? Então já agradeço aqui a presença de todos, galera. Pedindo para vocês se inscreverem de novo aqui no nosso canal, darem uma forcinha pra gente aí pra continuar crescendo, tá? Hoje à noite tem análise da partida do time do CSA. Segue aí comentários aí sobre os times nordestinos e vamos estar de olho aí também em todos os jogos que vão acontecer para os nordestinos, certo? Grande abraço para vocês, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no canal e até a próxima. Falou, gente!